bem, amigos pesquisadores e estudantes? Tudo bem com vocês? Por aqui tudo tranquilo, organizando alguns dias aí nosso material de trabalho para dar seguimento ao nosso workshop exclusivo lá do nosso Clube Galáctico Despertar dos Deuses. Todo o estudo aí, né, da minha vida inteira, especialmente nos últimos 10 anos, que eu estou organizando de maneira curricular, passo a passo, né, organizando muita informação que não chega no Brasil. Fizemos alguns cursos, workshops no passado, né, o trabalho da alma, contato com as penas, contato upgrade, a história oculta da Segunda Guerra Mundial, o encontro com a sabedoria, tudo para tentar montar um quebra-cabeça, né, não só sobre quem somos nós, né, que porra que nós estamos fazendo aqui nesse planeta, nessa confusão, mas também para trazer lá do passado, desse revisionismo histórico forte, coisas importantes, valiosas para o presente, para conseguir criar um futuro que preste. Sem fugir muito do aqui e agora, né, das coisas práticas, pragmatismo, mas sim, revisionismo histórico, ir lá no passado, buscar todo o conteúdo valoroso que estava lá, trazer para o presente em demanda de um futuro que preste, que só vai vir com a nossa participação consciente. Eu não consigo encontrar nenhuma resposta rápida para os problemas da humanidade, a não ser a palavra consciência. Né? O desafio é o que significa isso? Consciência. Né? Sejam muito bem-vindos, então, ao nosso volume 2 da série O Despertar dos Deuses. Vamos dar sequência aqui na nossa busca por quem nós somos, né? Essa história oculta da humanidade, pegando povo por povo. Os primeiros volumes já estão lá, aliás, o volume 1, dividido em 2 partes, já está lá no Clube Galáctico. A história oculta do povo judeu, trazendo os falsos judeus, né? Os cripto-judeus, judeu-askenazi. Que história é essa de sionismo internacional? Qual a ligação desse judaísmo talmúdico, né? Estranho, que não me parece ser o legítimo lá dos filhos de Israel. Qual a ligação desses caras aí com a nova ordem mundial? Um plano de totalitarismo, redução da população, todo um esquema feio que nós estamos vendo no planeta aí. Será que tem alguma ligação com esses caras aí, que não dá nem para falar direito quem são, porque existem leis que protegem, né, a tal do lei do antissemitismo? Nós vamos falar sobre essa lei do antissemitismo hoje. Deixar bem claro a grande fraude que é essa lei do antissemitismo, tá? Coitados, caras tiveram um trabalhão lá na época do Trotsky, Revolução Russa, para criar esse termo, para vir um Ozzy Pena aqui em 2022 e poucos minutos acabar com mentira, né? A verdade aparece per si. Muitas vezes nós somos instrumentos para que ela venha, mas ela vai vir de alguma forma, né? Não tem mentira que dure para sempre. Nós estamos na era da informação, uma era que o não sei, o eu acho, acabou para o verdadeiro sentido. Dá para buscar quase tudo nos mínimos detalhes. E é isso que nós gostamos de fazer por aqui. Para quem acompanha meus vídeos já há mais de 4 anos, quase 5 anos no YouTube, pega aqueles vídeos rápidos, né? 10, 15 minutos, às vezes 20, mas tudo com muita edição, friamente calculado ali, pauta curta para poder chegar às pessoas, né? Mas a verdade mesmo, Ozzy Pena, é que eu estou aqui pelo Sutra, pelo sagrado, pelos conteúdos complexos, difíceis de pegar, demanda atenção, disciplina na busca, sabe, pelo conhecimento. E apesar de todo o meu bom humor aqui, né, simpatia, dose e pena, eu represento essas coisas sagradas, sim. O sacro ofício, né, buscar a tua missão aqui no planeta. Nada muito religioso, não. Envolvendo uma prática tua aqui, trazendo a tua melhor versão para a Terra. Então é isso, feita a introdução, pratique para ver esse vídeo depois, né, não vai estar vendo ao vivo. Pode acessar o nosso Clube Galáctico a qualquer momento. Vai lá, pega todos esses nossos cursos e workshops que estão lá, gratuitamente para quem está no clube, e pega a tua pílula preta, que hoje nós vamos dar um bom mergulho lá no mistério dos mistérios. Sem professor, sem aluno, entendeu? 2 irmãos de caminhada, com irmandade, respeito, né? Trocando opiniões e informações. Ninguém é obrigado a concordar com tudo, não. Mas eu garanto que eu vou trazer para vocês aqui um material exclusivo no Brasil e no mundo. Né? O jeitinho que eu estou fazendo aqui, a minha síntese dessa verdadeira história da humanidade, eu nunca vi por aí. Né? Somos todos indivíduos únicos, originais, e é importante trazer essa originalidade agora nesses tempos de transição planetária, porque traz Deus em ti, sendo espontâneo, autêntico, sabe? Vai saindo dessa normatização, padronização que estão querendo impor para todo mundo, né? Todos somos iguais, e vai entendendo que igualdade nem existe na natureza, não existe semelhança. Podemos ser até semelhantes, mas igual ninguém é. E buscar a tua individualidade, buscar teu si mesmo agora, eu considero um dos grandes objetivos dessa existência aqui no planeta, ok? E como é que eu vou entender meu si mesmo se eu não sei de onde é que eu vim, não sei o que eu estou fazendo aqui? O professor marxista mentiu na escola, o padre mentiu, o guru espiritual mentiu, que o general intergaláctico falou, um monte de coisa. Eu fui conferir no livro de história e vi que era tudo mentira. Quanto mais vai te desiludindo, isso significa cada vez mais forte que tu tem que fazer as coisas, tu, não ficar buscando em outros. A desilusão faz com que tu, né, respire fundo e diga, não, agora eu vou buscar essa verdade por mim mesmo, chega de acreditar em, né, mentiroso. E longe de mim querer trazer aqui uma verdade específica, até porque verdade nem existe. Cada um tem a sua verdade. De verdade em verdade,
como eu disse, né, com irmandade e respeito, nós vamos ganhando uma boa abrangência de, né, de conhecimento, de conteúdo sobre quem nós somos, sobre o que nós estamos fazendo aqui. Né? E essa história de buscar os verdadeiros filhos de Israel. Tanto essa parte, né, que nós já fizemos por aqui, a parte feia, sinistra, de nova ordem mundial, cabala negra, buscar tudo isso, entender o poder global, e ao mesmo tempo buscar os verdadeiros, os injustiçados, né? E essa parte específica, eu acho que eu nunca vi no Brasil de maneira tão detalhada como nós vamos trazer aqui hoje. É de verdade material para causar um despertar aí do outro lado, ok? Então, pega lá a pílula preta, bloquinho de anotações, vai apertando pausa aí, né? Se perdeu um pouco na história. E lembra, meu irmão e minha irmãzinha, que o contrário do medo não é coragem louca, não. O contrário do medo é o conhecimento. Esse aí sim te liberta, né? Mas antes ele te deixa puto, ok? Bora trabalhar então, que hoje nós temos muito trabalho para fazer. Essa parte 2 desse Despertar dos Deuses aí, talvez eu divida em 2 ou 3 partes, porque tem muito material de verdade, eu vou tentar sintetizar da melhor forma possível. Mas eu também preciso honrar tu, que está aí do outro lado, querendo buscar esses estudos avançados, especialmente, né, os meus queridos, amados irmãozinhos lá do Clube Galáctico, que estão querendo de verdade mergulhos profundos, e hoje eu vou deixar aqui livre no YouTube para quem quiser, tá? Informações suculentas aí do teu querido irmãozinho Ozzy. Bora compartilhar a tela, então. Antes de começar, tá? Nosso mergulho profundo em busca dos verdadeiros filhos de Israel, tá? Eu preciso linkar um ponto que ficou faltando no último vídeo, no volume 1. Daquela parte da 13ª tribo, Casares, né? A história da genealogia de Noé, toda aquela história mentira, né? Desses judeus modernos. Eu quero fechar o nozinho que faltou e também deixar claro para a abertura desse novo volume que isso aqui nós não estamos fazendo por birra, por xenofobia, por raivinha, por sei lá o quê. Não. Pelo amor dos mestres. Nós estamos simplesmente buscando esclarecer os fatos históricos, né? Sobre quem nós somos, esse povo tão, né, povo escolhido, tão importante nessas profecias de fim dos tempos, Messias, ligado em anticristo. O judaísmo, para quem estuda tudo isso, vê que está encracado, não só dentro da maçonaria, não só dentro do cristianismo, dentro do, né, islamismo, tudo vem lá do Abraão, tem uma raiz muito importante para ser entendida, especialmente por nós aqui ocidentais. E esse professor aqui, eu já usei alguns vídeos, hoje nós vamos analisar, são 4 minutos aqui, uma verdade bem dolorida, aquela história lá do antissemitismo, de que a maioria dos judeus que fizeram a Revolução Comunista na Rússia já estão sendo denunciados há muito tempo. Até Putin já falou, quem fez a Revolução Comunista foram judeus que criaram o sindicato. Mas quando eles falam essa palavra, do mesmo jeito que o Hitler usava, eu considero errado, porque não adianta generalizar. Ah, judeu, não. Não se generaliza. Até porque, pelos nossos estudos aqui, não é tão difícil de ver, tu vai começar a entender. Eles não são os verdadeiros filhos de Israel, né? E esses caras são sinistros. Para quem acompanha a nossa primeira parte já sabe um pouco da origem deles, nós vamos falar rapidamente hoje, mas tem que entender o que esse cara está falando, esse mestre e professor aqui. Vamos lá. סיפורים חשובים, עובדות חשובות, שמעבירות דברים שלא קיבלנו בבית הספר. Coisas muito importantes acontecem na história e que não passam para nós na escola. Olha o olhar dele, analisa tudo, não só o que ele está dizendo. Analisa a postura facial desse professor. Porque o que ele vai fazer aí é muito pesado. Tem que ter muita coragem e muito conhecimento. לא קיבלנו בתוכנית הלימודים, כשם שלא לימדו אותנו. Não ensinam nem para os judeus. Não ensinam nem para os judeus, não ensinam ensino superior. Tá, isso tudo é uma longa história, nós vamos desbravando aqui juntos. נתתי הרצאות לפני מורות ומורים להיסטוריה. למה באמת היטלר היה נגד היהודים? Por quê? מה הוא רצה? É por birra? מה הפריעו? אבל הדברים כתובים כאן במיין קאמפף. זה הספר יצא רק לאחרונה, הכירו לתרגם כאן בעברית, זה אסור כל השנים. Só recentemente foi publicado em hebraico, para te ver se é pesado. Para entender a mente do Adolf Hitler, não adianta ouvir propaganda nem ficar estudando com o professor marxista na escola. Tem que ler o Mein Kampf, que é o livro dele. Ele vai explicar tudo para ti. אבל יש לי תרגום קודם יותר שיד ושם תרגם קטעים, להם המותם. היטלר טוען בספר שלו, Atenção, שהיהודים הם קומוניסטים. não é o que nós estamos falando aqui. Judeus são comunistas, fizeram a Revolução Russa. את המהפכה ברוסיה. הם הרגו שם 30 מיליון רוסים, את כל האינטליגנציה, בצורה אכזרית ונוראה. ואת זה הם רוצים לעשות לכל העולם. הארץ הבאה בתור זה גרמניה. הם הקימו את המפלגה הקומוניסטית והסוציאליסטית הגרמנית, וזה נכון.
אם אנחנו לא נתגבר עליהם עכשיו, הם יחסלו אותנו, וישחטו גם כאן 20 מיליון איש את כל האינטליגנציה. Eles matam os mais inteligentes, os mais educados. Eles começam criando sindicatos nos guetos. Foi assim o começo deles na história da Rússia. E é assim que eles estavam querendo fazer com a Alemanha. E Hitler viu isso. Isso é uma parte da história. Nós explanamos muito isso no nosso curso, a História Oculta da Segunda Guerra Mundial. Recomendo para quem gosta do assunto. Vai lá e dá uns mergulhos, porque esse assunto é muito polêmico e interessantíssimo. Eles vão de país em país. Vocês entendem? Nós estamos numa cruzada agora contra o comunismo, certo? Mas a grande maioria, especialmente os conservadores de direita, que são contra o comunismo, apoiam Israel. Apoiam o Estado de Israel genocida. Como que pode uma dicotomia tão grande? Vocês vão ver que essa não é a única. Muitos outros paradoxos vão cruzar o nosso caminho nessa pesquisa. E é importante saber lidar com eles. Segue, professor. והוא חוזר על זה הרבה פעמים, שלא תהיה טעות. והוא צודק, את המהפכה ברוסיה עשו יהודים. את הצבא הרוסי בנה טרוצקי, שהיה גאון עצום. שונאי ישראל שלא היה שלי לו. הוא הקים את היפסס כהבריה, המפלגה היהודית של המפלגה הקומוניסטית, שחבריה הלשינו את האבא ואת האמא, את האח ואת הבן. Membro do Partido Comunista. Dedura até a mãe. Tu perde a tua alma. Finaliza. מי שיש לו סידור, או אפילו ספר ללימוד עברית, אני פה לא מדבר על תפילים ומקווה. את הכל הוא הרס, מה אצל היהודים. אבל ודאי אצל הרוסים. Até para os próprios judeus verdadeiros, ele está dizendo, pelo menos os mais ortodoxos, que não queriam briga, não quiseram se meter com o sionismo, que até hoje tem muitos por aí, que nós já denunciamos. Judeus ortodoxos, branquinhos mesmo, não apoiamos o Estado de Israel. Temos o nosso próprio jeito de fazer o judaísmo. Eles foram todos combatidos também com essa história da Revolução Russa, ou melhor, a Revolução Comunista, como eu gosto de chamar. É isso que ele está explicando. Não só todo tipo de intelectual livre, ser livre, foi atacado, mas como os próprios judeus, porque esses caras não são judeus. E nós vamos ver isso mais claro do que nunca. בתמונה של פוליטביורו הראשון, זה כמו הממשלה ברוסיה, מתוך 13 חברים, 6 יהודים. מי הקים את הקג"ב? לפני כן קראו לו NKVD. Isso que o Putin denuncia. 9 entre 10 eram judeus. הוא לא שנא את היהודים בגלל שיש להם פירות. הוא לא שנא אותם בגלל שהם שומרים מצוות. Não estamos fazendo essa denúncia porque eu não gostei do chapeuzinho dele, porque eu não gosto da costeleta. Não é por isso. Não é por isso. Esses caras estão por trás de quase tudo que se move. E é bem difícil denunciar. יודע שהם קומוניסטים. והוא כותב את המצורה ברורה. Claramente, Hitler. היהודים הרסו את הדת ואת האמונה. הם הפיצו בגרמניה את הכפירה באלוקים. כך הוא כותב, אני מרגיש שליחו של אלוקים לחסל את היהודים, כי הם כופרים בו. את זה הוא כותב כאן, אז הם מבינים עכשיו למה הם לומדים לבית ספר? Ninguém nunca vai te mostrar isso. Até porque quando tu estuda a Segunda Guerra Mundial, a parte oculta, tu vê que o intuito não era acabar com a Alemanha e com Hitler. Não! O principal intuito era acabar com o espírito nacionalista soberano que estava nascendo lá. E isso que tinha que acabar. É por isso que eles nunca vão ensinar isso na escola. E a coisa é tão sucinta e tão prática que um livrinho do Hitler já te ajudaria muito a abrir tua cabeça. Mas nem isso tu consegue ter acesso. Né? É proibido, é o 666. Segue o raciocínio. כי מי כותב את תוכניות הלימודים? Quem que escreve o currículo? Esquerdista. בוודאי לא יכתבו שהיטלר רצה להרוג את היהודים בגלל שהם אבות השמאל העולמי ואבות המרקסיזם, קומוניזם, לניניזם. אבל את זה הוא כותב, הרסו את כל הערכים, הרעילו את כל הספרות והתיאטרון. מי זה אותם? יהודים שומרי תורה ומצוות הרעילו את התיאטרון הגרמני? מתוך 9 עיתונים גדולים בגרמניה, 7 יהודים. Eles dominaram. Quando a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, alguns aqui já sabem, né, fizeram curso conosco, eles entraram lá naquela república lá, entre a Alemanha da Primeira Guerra e a Segunda Guerra, a República de Weimar. Foi o protótipo, o ponto zero de Hollywood, aquilo ali.
Um dia eles começaram a testar putaria, filmezinho, mostrando peitinho, um monte de lixo. Quando tu começa a estudar os gulags mesmo, o que foi o movimento de campo de concentração russo, tu percebe que lá, além de ter, mataram 10 vezes mais. A estatística lá chega a quase 50 milhões de mortos. Tu percebe que eles não caçavam uma raça, uma etnia específica, não. Como disse o professor, eles buscavam os inteligentes, os educados, os melhores ali daquela região para eliminar. Só sobravam eles para ser os melhores, né? Mais ou menos assim. Funciona até hoje. Nós já falamos muito disso, eu vou até cortar o assunto agora desses negativos, mas percebe que todos os prêmios Nobel aí dos últimos 20 anos, a maioria tem essa descendência desses judeus europeus, primos do George Soros, né? Adoradores do Rothschild. São esses caras aí. Na minha humilde opinião aqui como pesquisador, tá? E vou falar ela bem forte hoje para vocês, não são os verdadeiros filhos de Israel, tão longe de ser povo escolhido ou coisa parecida. Enfim, quando começa a estudar tudo isso, tu vê que esses tipos de atrocidades aí são comuns, não é um fato isolado, não. Deve ter acontecido outros, sabe, tragédias muito maiores do que a própria Revolução Comunista na Rússia, sabe, quase resets mesmo de civilizações que não veio para os livros de história, estamos aqui hoje na ignorância, sem ter ideia do que aconteceu lá atrás. Quer ver? Vamos abrir os slides, vamos lá. Os slides mais incríveis. É aqui que mora o perigo, né, cara? É aqui que mora o grande dilema, né? Que eu gosto muito de falar que a humanidade está sofrendo um processo agora de iniciação coletiva. As informações estão vindo tanta, uma enxurrada de informação, que está começando a dividir claramente a humanidade entre os que querem a informação, querem buscar o conhecimento, querem botar na prática, e os que estão um pouco se lixando. Sabe? Que dá para traduzir diferente tudo isso ainda. Dá para traduzir como os que estão realmente se interiorizando, buscando seu próprio centro, sua própria paz, seu próprio discernimento das coisas. E aquele outro grupo que está na eterna confusão. Não, confusão, buscando perfeccionismo, buscando ali, né, sempre na impulsividade animalesca, sabe, instinto, zero intuição. A grande maioria da massa humana, infelizmente, né, orbita por esse tipo de frequência aqui, confusa. Não tem nem ideia, não tem a predisposição de tentar buscar com disciplina um caminho que seja de paz genuína, de autoconhecimento verdadeiro, sabe? Fica uma eterna bagunça. Isso está começando agora a ficar claro. Não sei se eu estou viajando, estou sendo claro aqui. Uma divisão entre iniciados e profanos, sabe? Entre escolhidos, né? Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O que é o escolhido? São aquele que escolhe buscar os caminhos internos, de verdade, né? Não só o blá, blá, blá de bar, de botequim. Esses aí fazem a diferença. Não, esses aí, cada um desses seres despertos aí vale por 1 milhão. Vai ter opiniões diferentes, vai ter um temperamento forte, vai tocar em assuntos polêmicos sem medo de ser feliz, né? Tá aqui os nossos amigos, então, que comentou, né? A grande confusão que existe, principalmente nesse assunto. Judaísmo, judeus, a palavra não pode nem falar, que já dá censura. Nós vamos trabalhar com tanto respeito hoje aqui, porque, como disse o professor, as informações que nós estamos compartilhando, muitas sobre esse povo judeu, não chegam nem no próprio povo judeu. Né? As enciclopédias, os estudos do próprio judaísmo deixam clara a confusão, especialmente sobre a origem desses caras. E agora um pouco tu começa a entender, né, que alguém substituiu os verdadeiros. Algum cripto, falso, fake judeu tomou conta dos verdadeiros. E está aí no poder, usando magia, usando macumba, pervertendo, na minha opinião, uma magia de luz, lá do berço da civilização, o verdadeiro povo escolhido. Perverteram tudo, meu irmão. Misturaram com elementos da Babilônia, ali do Egito, sabe? Por isso que estão dentro da maçonaria. E por isso, obviamente, que o Hitler odiava eles. As hienas internacionais, tinha a ver com banco, sabe? Babylon Banksters. O que significa isso? Banqueiros da Babilônia? Será que na Babilônia tinha um esquema já financeiro de domínio, religioso também? Copiado até hoje? Será que é Babylon? Tem alguma ligação com London? Babylon, London. Deixa a interrogação no ar aí. Como nós comentamos antes. Judaísmo rejeita sionismo e o Estado de Israel. Está entendendo? É só poucos cliques de pesquisa que percebe o genocídio do Estado de Israel, a faixa de Gaza, o maior campo de concentração da história da humanidade, a céu aberto ali, Gaza. E ainda vem os caras cristãos conservadores apoiando o Estado de Israel, nem os próprios judeus. Isso aqui é a maioria ortodoxa, sabe? Como eu disse, aqueles que buscam o seu próprio jeitinho de praticar o judaísmo, todo respeito, né? E que são muitas vezes impedidos, há muito tempo são impedidos de praticar sua doutrina livre. Na época do sionismo, da criação lá, especialmente na época dos russos, cara, eles eram perseguidos, como o professor falou. E até hoje são, as histórias falam que quem não quisesse ser sionista lá se dá mal. Na Alemanha foi o mesmo. Por isso que o George Soros, mesmo sendo judeu,
ele era o cara responsável por pegar os bens dos judeus que iam para o campo de concentração. Ele mesmo não foi, porque existiam outras classes de judeus ali por trás daquela história, muito mais complexa do que Hollywood vai te falar. Né? São gangsters, gangster shit. E o povo escolhido? Aí começa o nosso desbravar. O verdadeiro povo escolhido, que história é essa? Quem é que tem algum conhecimento básico aqui de Bíblia? Né? Tirando a crendice de lado. Hoje nós vamos perceber como a Bíblia pode ser usada como livro científico. Muito científico. A maioria fala, né, que é ou ciência ou é religião. Acho que nenhum é outro. O negócio é o caminho do meio, que tu consiga ter o teu próprio conhecimento do mistério religioso, ao mesmo tempo buscar consciência, né, para não cair no caminho de crendice. As dúvidas são muitas. Tem o Darwin lá, né, dito cientista, que diz que o homem veio do macaco. Outro diz que o pastor da igreja diz que foi Deus que criou e pronto. Qual das duas será que está certo? Eu ainda tenho uma terceira hipótese de uma influência extraterrestre. Vamos deixar isso no próximo vídeo. Porque, obviamente, esses caras têm contato com seres multidimensionais. Tem tanto fraternidades cósmicas de luz como de treva. Isso é importante que fique claro, para que tu comece a buscar tuas próprias frequências e sintonizar na fraternidade que mais te atrai. Tu quer realmente buscar um contato com luz? Então começa a trabalhar teu comportamento para isso. Como eu disse, o escolhido é aquele que escolhe. Né? Esse é um site muito profundo. Não importa se estava o teu nome na lista da festa. Tu vai te preparar, vai te, ficar firme ali, pronto para ser aceito ali. Como diz o mestre, quem sabe quem é, não tem pressa de chegar em lugar nenhum. Porque tu sabe que tu pertence àquele lugar. Tu sabe quem tu é. Tem que trabalhar o ser, para depois buscar o ter, sem medo. Porque me parece que essa conexão divina foi apagada da história, a verdadeira conexão. Criaram esse cristianismo mal feito aí, todas essas religiões modernas meio mal explicadas, e aí estão usando contra a humanidade essa história de povo escolhido. Tanto que tu pega... Eu conheci pessoalmente um judeu, né, um cara que nasceu em Israel, já contei essa história em alguns vídeos, eu perguntava para ele, né, bem uns sons, assim, né, como se não soubesse nada, meu irmão, fala a verdade, todo mundo no planeta foi feito para servir os judeus? E eles diziam com a cara mais lavada do mundo, sim, cara. Está na Bíblia, está escrito nos livros sagrados. Eles já crescem pensando que eles são o povo escolhido no sentido de usar todo mundo, que a humanidade foi feita para servi-los. Tem até um termo que usa o goim, né? Goim é feito para ser escravo. O que tu pensa sobre isso? Tu acha que é verdade tudo isso? Ou tu pode ser um escolhido, seja judeu ou não? Né? Penso que já tem começado a se perguntar isso. Vamos cair um pouco na história, porque para rastrear os verdadeiros judeus, nós vamos ter que cair na tal da genealogia. Né? De novo, repito, a Bíblia vai sair agora do quesito crendice e vai começar a cair no quesito ciência. Percebe? Essas árvores genealógicas que nós vamos começar a usar agora, lá na frente nós vamos ver que elas já eram usadas há muito tempo, sempre foram, pelos reis e nobres, os melhores especialistas do planeta, para buscar suas descendências. Imagina o rei, quero saber quem foi meu tetravô. Eles faziam descendência até o Adão, meu irmão. E aqui tem uma primeira, dá para perceber, antes eu quero lembrar a história de Noé, muito importante, né? Noé, depois do dilúvio, ou seja, vem de uma era pré-diluviana, ok? E as evidências mostram que ele não foi o único que sobreviveu, mas foi, de uma certa maneira, um dos mais importantes aqui para nós. Se tu seguir a genealogia do Adão e Eva aqui, ó, vai perceber que essa linha que se acabou aqui, ó, ela não está bem acabada. Tubal-Caim, Jabal, isso aqui tem descendentes vivos, sobreviveram ao dilúvio. Tá lá a historinha, né? Adão e Eva tiveram 3 filhos, né? Oficial. O Caim, o Abel e o Sete. A história conta que o Caim matou o Abel. O Abel não teve descendentes. O Caim foi banido, dele saiu o outro Enoque. Tem 2 Enoques, você tinha ouvido falar disso? O tal do Enoque, em farsa, né? Segue aqui uma linhagem das trevas, vamos chamar assim, linhagem de Caim, matou Abel por inveja, e depois a linhagem do Sete. E aqui começa a ficar interessante, que o Sete vai vindo, Jared, o verdadeiro Enoque, Matusalém, isso aqui, ó, eles ainda viviam muitos anos, lembra que Matusalém, quase 1000 anos, o planeta passou por mudanças geológicas muito gritantes, né? Tudo mudou aqui, inclusive a nossa biosfera, então a idade prolongada começou a baixar. De quase 1000 anos, 700 anos, o homem começou a viver 120, 110 anos. Não é por acaso que está escrito na Bíblia, essa profecia de Deus. Não. Ele está codificando fatos que aconteceram por aqui. Está lá então Enoque, Matusalém, Lamá, Noé. Aí vem os 3 filhos dele. Jafé, Sam e Ham. Shem, vamos chamar assim, que é a origem do povo semita. Jafé é um outro filho. Ham, outro filho. Nós vamos ver agora aqui mais alguns mapas. Primeiro vamos cair nesse, para entender os 3 filhos dele. Está aqui o Noé.
Esse é um dos mapinhas mais legais que eu achei, explicando a genealogia, para que a gente possa ter bastante insight sobre isso. Do Noé, olha o que ele está dizendo aqui, como se tivesse colonizado o mundo inteiro, essa família. Já sabemos que não foi bem assim, mas basicamente eles foram mais importantes. Tá? Percebe a linhagem do Noé? Diz aqui, ó, que o Noé partiu para as regiões da China. Faz sentido para ti? Vamos imaginar, vamos largar essa tese aqui. O Noé era mais gordinho, olhinho mais assim, foi para lá. O Sem, que é o Shem aqui, ó, foi para a Ásia, os verdadeiros semitas. Olha isso aqui. Ásia Menor, especialmente. Abraxá estava lá. Eber foi daqui do Shem, dessa descendência toda aqui, ó. Quando chegou no Eber, começaram os hebreus. Então, o que tem que desmistificar essa confusão? Semitas são os descendentes, não do Noé, mas de Sem, ou Shem, se não quiser, que é um dos filhos dele. Tá certo? Para ser semita tem que estar aqui nessa linha. Para ser hebreu, tem que estar na linha do Eber. Ok? E aqui nós vamos seguindo, vamos chegar num cara chamado Abraão, como eu disse, é o pai de todas as religiões, especialmente das três, que vieram para o Ocidente, aqui, estão no Oriente, que é o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. O Abraão é o pai das três. Então perceba que eles estão aqui na Ásia Menor, ali perto do Oriente Médio. O Jafé partiu para a Europa. O Jafé partiu especialmente para o norte da Europa. Quando começa a rastrear, tu vê que Gomer, Magog, olha aqui, que já começam as profecias do mal. Madai, Javã, os mesmos nomes daqueles descendentes de Caim, olha só. Tubal, nossa, que quando tu estuda, tem muito livrinho, a magia de Tubal, Caim, que legal. Pior coisa que tem é começar a ler livrinho sem saber o que está fazendo e aplicar ainda aqueles conhecimentos ali, né? Sem nem saber o que está fazendo. Vou evocar o Tubal Caim. Quando vê, está com um monte de demônio em casa. Está aqui a linhagem, então, do Jafé, Tiras, né? E depois vem o Ram. O Ram era os mais escurinhos. Aqui dá para definir também, ó, que Noé, eu considero todos aqui de pele, no mínimo, cobreada. Ok? A história do homem branco também é um grande mistério. Nós vamos rastreando um pouco hoje, mas merece muitos cursos e workshops sobre isso. Pesquisas avançadas sobre a origem do homem branco e do negro. A constituição é toda diferente. Vai bater lá no passado longínquo, mas voltando para cá. Genealogia de Noé. Noé, meio escurinho, todos três aqui escurinhos, só que o Ram, me parecia ser o mais escuro de todos, que é quem desceu para a África. Ok? O Shem, acobreado. O Jafé também, só que o Jafé, como partiu para o norte da Europa, a minha tese, isso é uma opinião minha, eles começaram a ficar mais branquinhos, porque lá pegava menos sol, especialmente lá nos polos, que tinha 6 meses, tem até hoje, né? De noite, não pega muito sol, a pele foi ficando mais branquinha, gerações. É uma tese que eu tenho, tentando entender esse grande mistério das raças. Pode ver que do Remo aqui, ó, saiu Canaã, que muita gente confunde Canaã, terra dos judeus. Não, peraí. Ali é perto da África, já é para baixo da Ásia Menor, vai invadindo a África. O Egito veio daqui também, né? Ram, se eu não me engano, era casado com uma mulher chamada Egiptos, que era descendente de Caim, mas isso é uma longa história. É tudo muito complexo, né? Nós vamos arranhar a superfície por aqui. Pode ver? Tá aqui o Nimrod, ó. Toda a epopeia de Gilgamesh, com a história lá, né, da Suméria, Tábuas da Suméria, veio dessa descendência de Ram. Vá saber se aqueles escritos naquelas tábuas lá da Suméria não estavam falando de civilizações antes do dilúvio, como muitos já sabem, descendentes do nosso amigo Ram, que batia no Noé, que chega no Abraão, né? Olha aqui o Abraão, tá aqui ele, ó. O Abraão é o pai de todos. Quem que já ouviu esse papo aí, né? Tá aqui mais algumas genealogias para vocês. Aqui os três, né? Como eu estava dizendo antes. Cada um desses aqui, que são filhos, descendentes desses Sem, Cão e Jafé, popularam o mundo. Podem ter outros grupos, claro, que popularam, como nós dissemos antes. Mas os principais, para seguir a linha agora de raciocínio, sobre os personagens principais da história da humanidade nos últimos milênios aí, nós vamos ter que entender esses três caras aqui. Repito, isso aqui não é crendice não, tá, meu irmão? Pode confiar, daqui a pouquinho eu vou trazer uns livros aqui especiais sobre esse assunto, como genealogia de reis, de verdade. Chegava aqui, cara. Chegava lá no Sabitar. Sabitar era meu tataravô, porque eu sei, aqui eu pesquisei. Sabe? Isso é coisa histórica, genealógica, é uma ciência. Né, Bilu? Mas é bonitinho, esse cachorrinho. Vem cá, vem. Vem aqui. Eu gosto de dar para as pessoas que estão nos vídeos. Vai, Judeuzinho. Pode ver aqui, já está escrito diferente. É o Sem, Cão e Jafé. Que é o mais brasileirado aqui, né? Melhor de entender. Aqui do outro lado nos interessa muito, porque nós vamos seguir. Temos os três filhos, aqui está o Sem. É o Sem que veio os semitas
para acabar de vez com essa história de antissemitismo. Não existe, não tem base nenhuma aí factual, Sérgio Luiz. Estou falando que esse tipo de informação nunca chegou no Brasil de maneira tão sintetizada. Vamos supor, né, uma hipótese. O cara chega e diz, não gosto de ti, seu judeu fedorento, uma hipótese. Cara, aquele judeu ali que está xingando deve ser um europeu branquinho que, se tu rastrear lá a linhagem, não é semita. Então, como antissemitismo? Para quem viu nosso último vídeo já entendeu um pouco que eles vieram, foi do Jafé, meu irmão, os Askenazi. Cadê o Askenazi aqui, ó? É do Jafé, aqueles judeus europeus lá. Não tem nada a ver com Sem, nem com Cão. Porque as profecias aqui são interessantes que tu rebusque elas, né? Porque ele tem muita coisa simbólica codificada. Por exemplo, era basicamente dizer que a profecia para Noé, que os filhos dele iam povoar o mundo e que Jafé ia para o norte da Europa lá e habitar nas tendas de Cão, que, ou seja, ser um súdito, né? Um trabalhador, um escravo, como nós vamos ver depois. A escravidão começou com os mais brancos eram os escravos. De novo, por fatos históricos, vai comprovando a Bíblia, né? E dizia também a profecia lá que Sem, que era o filho favorito, né, ia sofrer muita perseguição nos últimos dias, porque iam se levantar os filhos de Jafé. Nós vamos falar sobre isso hoje, as profecias de Gog e Magog. Né? Mas voltando para cá, está aqui a linhagem do Sem. Isso aqui é importantíssimo para os estudos avançados, para entender as tribos de Israel. Os filhos de Shem, como eu disse, Eber abre para os hebreus. Tem toda uma dinastia aqui, muitos filhos, bababá. Pode chegar aqui embaixo no Abraão, e aí continua. Aqui estão os filhos de Israel, aqui estão as 12 tribos básicas, né? Que são mais tribos de Israel. Contando que Israel é esse cara aqui, ó, o tal do... Onde é que está ele? Abraão, nasceu Isaac, que teve 2 filhos. Isaac e Ismael, uma longa história. Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Está vendo esses 2 aqui? Esse cara aqui, ó, Jacó, mudou o nome para Israel. Foi daqui que veio a linhagem dos israelitas. Negros, hispânicos e nativos americanos. Já está escrito aqui. Caucasianos. O Esaú era mais branquinho. Era também chamado Esaú, o Ruivo. Que é uma longa história. Quem quiser vai lá estudar, mas sabe que o Jacó e Esaú brigaram pela primogenitude, bababá, bababá. No fim, Jacó foi o escolhido de seu pai Isaac e foi o que ganhou a bênção, né? De ter os filhos que iam povoar o mundo e ser o povo escolhido, tal e tal. Pode ver, os outros filhos de Abraão estão lá, os chineses, os japoneses. Eles foram se espalhando. Mas o que nos interessa agora são esses israelitas. E continua nossa busca mais incrível. Aqui tem mapas e mais mapas. Aqui tem aquela história do Abraão, um pouco mais detalhada. Abraão casou com Sara. É a história da Bíblia. Mas é interessante tu olhar com um olhar de genealogia, para poder entender melhor a história dos judeus. Que eles vieram desde essa época. Eles têm preservado esse conhecimento, cara. Tu não tem nada sobre quem tu é. Né? Então é interessante tu começar a entender, pelo menos, que isso existe. Está aqui Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Esaú, o Ruivo, né? Jacó teve um monte de mulher, por isso que eu disse que são mais tribos. Casou com uma, queria casar com a outra, só no final conseguiu casar com aquele que queria. E foi tendo filho, né? Aqui a história da Gad, Azer, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, José, tribo de José, Benjamim, Dan, Naftali. Aqui você vê que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bom, que tem 12. Mas se tu pegar aqui também, tu percebe que tem mais, ó. Ele teve aqui mais filhos também com as outras mulheres, enfim. Tu vai ver que tem umas 14 ou 15 tribos. O José está marcado aqui, porque quem conhece um pouco a história vai lá no Gênesis 30. Foi o filho que foi levado para o Egito como escravo, acabou virando um sacerdote, caiu nas graças do faraó e acabou salvando o povo de Israel. Logo depois disso, eles ficaram muito tempo no Egito como escravos, veio Moisés e libertou eles, saíram do Egito. Uma gama de conhecimento de lá. Quando chegaram na Terra Prometida, foram levados de novo como cativos escravos pela Babilônia. Pegaram mais conhecimento de lá. Está entendendo? A fusão das culturas era praticamente uma coisa só. Sendo que esses tais judeus aqui pegaram conhecimento de todos os lados. É interessante, aqui está marcado no mapa mais ou menos onde aponta, né, a localização dessas tribos. No começo, eles fugiram, como eu disse, do Egito, que era aqui embaixo. Aqui estava a Babilônia desse lado, e eles se estabeleceram por aqui. Cada filho começou a criar o seu próprio território, tipo cidadezinhas, né? Opa, volta lá. Interessante que os brasões de armas deles, até hoje, são muito parecidos com algumas famílias reais no poder. Como eu disse, eles tomaram o lugar deles. Disseram que são descendentes de Davi. Eu sou descendente de Jesus, diz a rainha Elizabeth. É muito fácil enganar quem não tem conhecimento. Tá? Mas
Ali é farce, mas farce com nota de R$3. Aqui os brasileiros, Rubem, o Silvio Santos diz até hoje, né, que a família dele é descendente de não sei quem, Efraim, porque são os mais inteligentes. Toda uma história muito sem pé na cabeça que conta esses judeus modernos aí. Pode ver que o brasão de armas aqui de Judá, né, olha aqui, tu conhece o dragãozinho aqui, em cima da Liquigás? Está espalhado por bandeiras de famílias nobres aí pelo mundo inteiro. Olha a tribo de Dan aqui. Conhece isso aqui? Alemanha, Prússia, Rússia, próprios Estados Unidos, tem duas águias, né? Tribo de Levi, desculpa, que o Silvio Santos diz que é Levi, que eram sacerdotes, né? Todos eram espiritualizados, né? Olha que serpente. Cada um tinha uma função técnica específica, né? Mas, a princípio, isso aqui, na minha opinião humilde, é a origem da verdadeira maçonaria. Mas aqui tinha muita coisa embutida. Essas leis de Deus para o povo escolhido traziam prosperidade, abundância, conexão com o divino. Por isso foi quebrado. Já estava na profecia que ia ser quebrado, né? Nós vamos entendendo cada vez melhor. Aqui tem uma imagem bem, né, chocante para quem nunca viu, para quem já viu, porque muita gente já viu isso, né? Talvez não tão bem explicado como pelo teu amigo Ozipena, mas 10 tribos de Israel. Vamos contar que as 12 são as principais, ok? 10 tribos de Israel, os indícios levam a crer, nós vamos ver alguns dos indícios hoje, que eles vieram para a América. Sim, muitos indícios, muitos. O povo de Israel, aquele mesmo, se diz os branquinhos aí, George Soros, estão substituindo um povo que de verdade migrou pelo mundo inteiro, foi perseguido, como estava nas profecias, eles não sofriam, iam ser escravos, iam ser destruídos, para que no fim dos tempos se levantassem como Deus, como povo escolhido. A profecia encaixa perfeito na história dos negros, dos índios, que são os povos oprimidos do planeta há milhares de anos. 10 tribos de Israel, cara, na América. Isso tem tanto registro, eu vou trazer alguns hoje, mas tem muito mais que eu poderia apresentar aqui em uma hora e meia. A primeira vez que eu vi essa imagem aqui, está meio sem qualidade, mas pesquisa depois, Judá e Efraim. Primeira vez que eu vi isso aqui, me deu uma espécie de intuição, assim, eu sabia, sabe? O narigão gordão aqui, o verdadeiro judeu, mas, sabe, preto, escuro, assim, o verdadeiro judeu, nobre, rei, soberano, povo escolhido. E o Efraim, o narizinho mais fininho aqui, né? O Judá e o Efraim. Faz sentido para ti? Isso aqui parece uma feição de um homem branco, caucasiano. É só deixar a pele um pouco mais clara. Parece até o Jesus, mas essas imagens, elas fazem que tu pense uma coisa. Que essas 10 tribos podem ter migrado para a América, e as outras 2, parece que estão mais escuras ali, mais pretas, foram para a África. Então, quem são esses judeus modernos aí, branquinhos na Europa? Mas como assim? Ó? Tá, explica melhor essa história de judeus foram para a África e para a América. Bom, vamos explicar agora, então. Vamos abrir mais um slide incrível aqui, que é o primeiro livro da nossa série de estudos de hoje. Tá? The History of Ancient America, by George Jones. Isso aqui são livros que é muito bom fuçar. Eu recomendo sempre lá no archive.org buscar livros raros, antigos, para poder entender por ti mesmo detalhes meandros da história. Lá tem muita coisa no archive.net. Muito livro acadêmico, livros nobres, amarelados, que merecem a nossa atenção. Esse aqui, está aqui a identidade dos aborígenes, provando a identidade dos aborígenes da América com os Tyrians e israelitas. Opa, como assim? Tyrians aqui também são descendentes daquela região lá da Palestina, estamos entendendo agora. Né? Síria, Tíria, né? E israelitas. Introdução ao cristianismo. Olha que interessante. No hemisfério, né? A introdução do cristianismo no hemisfério ocidental. Pelo apóstolo St. Thomas. São Tomé. Já ouviu falar desse apóstolo, São Tomé? Existem muitos registros desse cara aqui na América. Passeando por aí com uma cruz de madeira, né, Esquibilu? São Tomé, ele mesmo. E aqui nesse livro ele fala um pouco disso. É muito interessante. Tem até a versão em português da história de São Tomé, se pesquisar. O apóstolo favorito do Ozipena, que tinha que ver para crer. Né? Aí ele nem precisa crer. Ele está vendo, ele sabe. Saiu da crendice, né, Tomézinho? Então vamos lá, tá? Identidade dos aborígenes confirmando a ligação com os Tyrians e israelitas. Aqui tem uma parte em inglês que eu vou ler com vocês, vão sintetizar, né? 2 partes do livro. Original Story, a história original. Olha que curioso isso aqui. Quando eles chegaram aqui na América, eles perceberam o quê? Tinha algumas similaridades com as culturas de Israel, da Palestina. E uma delas, que é muito curiosa, é o tal do nome do Jeová, Yahvé, Yahweh. Os caras dizendo aqui que a pronúncia do nome Jeová, né, era muito parecida, apesar das sílabas serem diferentes. O tom era muito parecido com o hebraico antigo. Só que era escrito diferente. E a fala era algo tipo
Yahweh, Yahweh, Yah, aleluia, Yahweh. Pensa nos índios aborígenes. Ei, Naná, ei, Yahweh, ei, Yahweh. Cara, isso é muito profundo. Quando tu pensa em outras religiões antigas, tu percebe. Por exemplo, Hare Krishna. Hare Krishna, 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 Hare, Hare. Ficava entoando o nome do Deus para estar canalizado uno com ele. No caso do Yahvé, é muito parecido. Olha os judeus lá, os modernos, imitando isso naquele muro. Rezando assim, mantras em hebraico poderoso. Esses índios tinham cultura muito parecida. Com danças, era muito mais rico. Isso foi observado pelos primeiros padres americanos, pelos primeiros apóstolos que vinham para cá, para a América, pelo menos pelos bem-intencionados. Né? Eles viam a semelhança enorme, especialmente nessa palavra, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Outras curiosidades que tem aqui nessa partezinha falam sobre as tradições e as histórias sobre arca, dilúvio. Todas as tribos, especialmente lá dos Estados Unidos, onde foi feito esse estudo, tinham nas suas histórias um grande flood, dilúvio. Ok? Pessoas que escaparam, bem parecido com a história de Noé. Tem na Babilônia, tem no Egito, tem na China, tem tudo que é lado essas tradições de dilúvio, né? Só que com todos os detalhes não podia ter. Porque eles também têm sobre a Arca da Aliança, a Arca, os convênios de Moisés, livro de leis, tudo muito similar. E quando tu pega esse outro livro aqui, que é ainda mais fascinante, do Frei Diego Duran, esse cara que é muito importante na pesquisa, não só da história dos verdadeiros judeus, hebreus na América, mas também sobre a Atlântida na América, antes do dilúvio. O Frei Diego Duran, essa história merece ser contada, vou até parar de compartilhar tempo. Era um nobre europeu, dominicano, estudado, letrado, que veio para a América e começou a ter um contato muito próximo com os astecas, com os nativos, principalmente do México, América do Norte. Começou a fazer amigos, entendia a língua, ficou famoso porque fez códices dos astecas. Foi um dos primeiros tradutores para poder fazer o povo ocidental, né, o povo europeu, entender a língua asteca. E nisso ele teve acesso a muito conhecimento. O cara, imagina, vamos nos colocar no lugar dele, né? Amigo dos anciões, ouvindo histórias, iniciações, que é bem como os índios gostam de fazer, né? Os nativos. O Dom Diego viu tudo, toda a mitologia daquele povo, igualzinho, a história do Moisés é igual na descrição do Diego, porque o povo tinha sido cativo por um outro, né, povo poderoso, fugiu, atravessou o Mar Vermelho, chegou na Terra Prometida, igualzinho. E aí começa a vir uma pulga atrás da orelha, porque com a pesquisa, quando tu continua nela, tu vê que eles sempre souberam na Europa desse paraíso na América, desses construtores puros, conectados em Deus, que não tinham violência, que habitavam por aqui, que tinham muita abundância, ouro, em outras palavras. Né? Não, quando tu começa a pesquisar, tu vê que desde o Colombo, eles sempre souberam. Isso aqui estava cheio de gente nobre que eles tinham saqueado uma vez. Pode ver, o Colombo nos traz um link muito importante. Vou voltar para aqui para os nossos slides mais incríveis. Que é ele mesmo, Cristóvão Colombo. Você lembra dele? Nosso primo, Cristóvão Colombo? Pois é, ele também faz parte dessa nossa aventura para descobrir os verdadeiros judeus e abre um leque para um outro conteúdo que vai se mesclar, que são os tais mouros. Já ouviu falar dos tais mouros? Sim, mouros, né? Tá aqui. Os mouros é um capítulo à parte. Nós vamos intercalar ele aqui na história dos judeus, mas, cara, é muito curioso, é uma vastidão de informação que foi oculta para nós aqui do Ocidente sobre os mouros. Um povo rico, islâmico, maravilhoso, limpinho, educado, muito mais conhecimento que o Ocidente. Nossa, eles tinham um código filosófico de mais de 1000 anos, enquanto nós estávamos aqui batendo pau e pedra ainda. E, coincidentemente, na data exata do tal descobrimento da América, 1492, foi também a data da queda do Império de Granada, queda de Andaluzia, o fim dos mouros na Espanha, na Europa inteira, né? Exatamente no mesmo ano. Qual a ligação de um fato com o outro? Os mouros, quando começa a ver, naquela época, eles eram, além de muito ricos e inteligentes, eles estavam sendo perseguidos, estavam querendo fugir da Europa com o dinheiro deles. Muitos foram para a África, muitos foram para outros lugares, mas a grande maioria buscou refúgio, especialmente na Holanda. Sim, Holanda, 1492 até 1530, começaram as migrações de holandeses para a América. E mais, eles não estavam sozinhos nessa perseguição na Europa, não era só os mouros, não. Era também aos judeus, especialmente os sefardim, que vai entrar agora, já tinha ouvido falar deles, o sefardim? Sefarda, diferente dos askenazi. Esses são os chamados judeus espanhóis, muito amigos dos mouros, perseguidos também eram cheios da grana, também fugiram para a Holanda. Inclusive tem um feriado especial lá deles na Holanda, que é o retorno deles para a Holanda depois de terem fugido da Inquisição para a América. E adivinha para onde veio a maioria? Para o Brasil, nós já falamos disso, né? Os primeiros senhores escravos dos engenhos, plantadores de cana. Descendentes diretos desses ricos
Mouros e principalmente judeus sefardinos. Ok, onde entra o Colombo nisso tudo? Tem umas histórias de Colombo sinistras. Além de ele ter também os relatos, igual do Dom Diego, mandando carta para o Papa, dizendo: cheguei no paraíso, isso aqui é o próprio Éden. As cartas do Colombo são emocionantes, né? Água azulzinha, mulheres bonitas, comida caindo da árvore no prato. E quando tu vê os relatos e documentos da época, tu percebe claramente que Cristóvão Colombo ajudou, nos bastidores escondidinhos, a fugir da Europa muitos desses mouros e judeus, especialmente os mais ricos. Entravam nos barcos das frotas, nas fragatas, escondidinhos, e vinham parar aqui na América, cheios de ouro, numa terra sem lei. O perfeito paraíso para eles, né? A terra da liberdade para esse tipo de gente. Aqui são eles. Sefardim. Espanha ou Turquia? Quando tu pesquisa a etimologia dessa palavra, sefardim, tu vai lá ver o que eu disse, né? São judeus da Espanha. Mas tu entra mesmo na pesquisa avançada, tu vê, esse termo já tinha sido usado antes na Turquia. Olha esse semblante deles aqui, me parece. Parece espanhol ou turco? Sem preconceito, olhando bem o semblante. Esse aqui são sefardim, muito amigo dos mouros. O sefardim também tinha alguns de pele mais escura, tá? Mas os mouros, em grande maioria, tinham pele mais escura. Quem são esses caras? Por que eles não estão no livro de história com ênfase, com evidência? Porque eles fizeram parte, são personagens principais. Essas migrações, tudo que a gente ouve na escola, um monte de balela. Os principais interessados, personagens principais, protagonistas, estão escondidos. Cadê a tia abrir essas portas aí, né? Vamos lá. Judeu sefardim, fugindo da Europa. Me acompanhe o raciocínio. Aqui tem muitos estudos bons sobre isso. The History of the Sephardic Experience. A história da experiência sefárdica, né? Cripto, Converso, Morano, Moriscos, eles se misturaram na América. Olha aqui. The Moorish Zionist Temple of the Moorish Jews. Essa aqui é a prova definitiva do que eu estou tentando explicar. De como eles eram unhas de carne, sabe? Foram corridos da Europa, vieram juntos para a América, mantiveram seus laços. Também chamados de Huguenots. Protestantes, né? Eles traziam cultura diferente, religião diferente. Mouros ou índios. Depois começaram a ser chamados de índios. E essa história também é uma complexa história de como que os nativos ali, esses caras que estavam aqui em grande maioria, foram depois chamados de índios, como se fosse um projeto social. Nós precisamos cadastrar vocês aqui, como é que nós vamos classificar? Branco, preto, índio. Começaram a catalogar todos eles com essa palavra, e começaram a tirar os direitos que eles tinham como donos da terra. Aqui tem bem um exemplo de sefardim, a cara deles, assim, muito peculiar, né? Sefardins, isso aqui parece o Senhor dos Anéis, né? O Hobbit. Aqui, olha, cara, olha a expressão disso aqui. Viraram tudo escravo depois. Escravos, é uma longa história. Tá, mas os índios, no dia que vieram, acho que eu não estou entendendo. Não, os índios, começa a perceber, cara, que já teve coisa aqui antes. Migrações mais antigas aqui para a América. Muito mais antigas do que esses mouros aqui, pode ser. Alguém aqui já ouviu falar do livro de Mormon? Perto da Bíblia, olha, é muito mais completo, pelo menos ele é reto, assim, o narrativo dá para te entender muito melhor. Isso aqui é um livro traduzido de placas de ouro que foram encontradas nos Estados Unidos pelo tal do Joseph Smith, tá certo? Que conta nessas placas, escritas em cópita e outros idiomas antigos, em placas de ouro, contando a história de um povo que veio lá do Israel, da região lá, né, do Oriente Médio, 600 a.C., para a América, fugindo lá das condições ruins que tinham lá. Sendo que esse povo não tinha sido o primeiro. Muito antes, na época da Torre de Babel, já tinham registros de povos, especialmente de quem? Hebreus, semitas, sei lá, que também já tinham vindo aqui para a América. O livro de Mormon conta muito interessante, muitos detalhes disso tudo, com relação ao jeito de viver, como que eles caíam, a civilização decaía quando perdia esse contato divino. É muito curioso entender as regras de conduta social e religiosa desses caras que vieram para a América trazendo esse judaísmo original. A história de América, Terra Prometida, é muito antiga. Isso aqui deve ter sido Atlântida, com certeza. Já voltando aos mouros, né, nossos amigos mouros, os colonos da América Espanhola, pouca gente sabe disso também, inclusive os monarcas que estavam por aqui, a grande maioria eram de pele mais escura. Perceba, mestiços, sabe? Era uma mistura de mouros e sefardim, em grande maioria, que estavam tudo lá na Espanha. Olha aqui, espanhol com índio, mestiço. Mestizo com espanhola, caotizo, nossa, quanto nome, né? Cafuso tem no Brasil. Custizo, castizo. Com espanhola, aí vira espanhol de novo. Espanhol com moura, mulato, olha ali que legal. Eles se misturaram tudo por aqui. Mulato com espanhola, morisco. Como eles classificam, né? Morisco com espanhola é um tino, nada a ver, é um tino, né? Tino com índia, saltar, aqui vai, né? Tem até um lobo.
Todos eles têm uma classificação diferente, mas percebe a cor da pele, né, desses primeiros imigrantes. Eram eles, os nossos amigos, sefardim e mouros, ok? Em grande maioria que vieram para a América. Os colonos, quem colonizou a América, né? Especialmente a América Espanhola. Porque tinha a América Espanhola, a América Portuguesa, e depois começou a vir a Inglaterra, antes veio a Holanda, né? Minar aqui. E essa história é interessante, porque foi assim que entraram tantos mouriscos, tantos mouros e judeus sefardim, de maneira ilegal por aqui na América, através da Holanda, a Companhia das Índias. Vocês lembram dos holandeses no Brasil? Essa história aqui que nós estávamos contando antes. Eles vieram para cá, 1500 e pouco, Pernambuco, tiraram muito ouro para cana-de-açúcar daqui do Brasil. Não, enriqueceram. A Europa cheia de ouro nas nossas custas. Ok, vieram como para cá? De maneira legal não tinha como, porque eles estavam sendo perseguidos na Europa. Tanto que depois que eles vieram para o Brasil, como que eles saíram daqui? Quando o rei Dom João não quis mais saber de protestante aqui no Brasil, agora é só católico, corram esses holandeses entre aspas. O que aconteceu? Voltaram para a Holanda, e aí tem essa data comemorativa lá de feriado, né, desse retorno à Holanda desse povo. E depois são para onde? Para Nova Amsterdã, ou Nova York, chame como quiser, que são os fundadores dessa cidade, são eles. Os mesmos judeus, e aqui já tinha uma quantidade de Askenazi muito grande também. Ok, eles migraram para lá, para a terra da liberdade. Liberdade para eles, né? Que já ia cheio da grana, com escravos, abriam os grandes clubes já, né? Isso é uma coisa tradicional desses caras aí, os cripto-judeus, né? Eles têm o costume de abrir puteiro, trabalhar com bebida, tudo que não presta para a sociedade, que dá dinheiro. Apelam e abusam dos vícios dos outros. Por que tu acha que é a cidade mais glamurosa do mundo? Que durante anos, décadas, é Nova York, New York, coisa de retardado mental, sabe? Pode ser lindo, pode ser tudo, né? Uma ilha maravilhosa, mas olha isso aqui, cheio de prédio. Fora que quando tu estuda as construções antigas aqui de Nova York, do planeta inteiro, né? Os Estados Unidos é cheio. Tu percebe que isso aqui, isso aqui não foi colono que fez. Isso aqui é muito polêmico, eu vou deixar também para o próximo estudo, mas as evidências apontam que foram eles, os construtores reais que fizeram esses prédios lindos, maravilhosos de energia livre. Isso aqui é torre de energia livre. Foram os judeus construtores, tá certo? Sefardim, os próprios originais que estavam aqui, os índios que vieram, como eu disse antes, desde a época de 600 a.C. já estava vindo migrações para cá. Eles tinham alguns pele escura, outros pele acobreada, o Noé já tinha uma linha mais puxada, né? O chinês gerou o índio da América inteira. Não sei se está sendo claro. Está aqui uma migração que pouca gente falou sobre ela no Brasil, no mundo inteiro, é mal falada. Vamos fazer um pause. Puta que pariu. What the fuck? Por que nunca contaram essa história antes pra ti? Então quer dizer que tinha um povo nobre, uma nobreza de pele escura. Na Europa, na Ásia, pro mundo inteiro teve uma tal de nobreza negra por aí, que foi apagada dos livros de história. É isso? Será que eles não eram reis, rainhas? Né? Inclusive da própria Inglaterra. Será que não tinha ali nobres negros na Dinamarca, descendentes de judeus? Sempre souberam que eram judeus ali mesmo. Na Dinamarca, que vem de Dan, que é uma das 12 tribos, né? O pioneiro Dan, a tribo mais pioneira de todas. Será que tem alguma coisa a ver com o que eu estou dizendo, ou eu estou simplesmente louco no meio das pesquisas aqui? Estou lendo demais. Tá certo, eu estou até acreditando em ti, mas ajuda. Tem mais provas e evidências sobre tudo isso que está dizendo? Com certeza tem. Aguardem os próximos volumes, nosso Despertar dos Deuses, que nós vamos tentar rastrear aqui da melhor maneira possível todas as nações do planeta. Revisionismo histórico único, como eu disse. Jamais antes na história desse país fizeram um revisionismo tão profundo sobre quem nós somos, nossas verdadeiras origens, para fazer alguma coisa nesse momento presente aqui, para criar um futuro que preste. Quanto mais eu pesquiso, tem mais perguntas do que respostas. Quanto mais eu aprendo e tenho conhecimento sobre todas essas migrações aí, mais o mistério se mostra para mim. Eu vejo puta como a não ser porcaria nenhuma. Então, no meu processo de crescimento é muito importante esses meus compartilhamentos, né, partilhando a minha opinião, jogando do outro lado aí, e esperando a tua. Da chispa entre dois pesquisadores é que saem coisas maravilhosas, sabe? Tese, antitese, simples, a gente vai crescendo juntos. E é um assunto complicado, demanda tua atenção, não é qualquer um que vai conseguir entender, não. Tem que ter uma predisposição espiritual muito forte para entender tudo isso. E é um prazer, é uma honra poder estar aqui com vocês, compartilhando meu laboratório de pesquisas, né, do meu jeitinho, podendo somar aí, né, servir do outro lado da tua própria caminhada evolutiva. É um prazer, não tem nem palavras. Antes da honra que eu sinto em poder estar trabalhando aqui com essas forças, né, tanto conhecimento, ajudando a humanidade, antes dessa honra toda vem uma humildade que faz baixar a cabeça e trabalhar, ok? Essa série de Despertar dos Deuses vai ser a nossa obra-prima, ok? Muito bom estar aqui com vocês, de verdade, sejam muito bem-vindos. Para ti que vai ver essa transmissão depois,
que não vai estar ao vivo, vai lá no Clube de Membros agora, ozepena.com/clube. Mergulha lá, se delicia, pega cursos, workshops, lives, se atualiza, tá? Pega a parte 1 dessa série que está lá já, né, da história dos falsos judeus, bem completa, e aguardem os próximos minutos, tá certo? Estou saindo aqui nesse minuto e estou indo lá para o Clube de Membros fazer uma live secreta, nossa live secreta volume 10, com perguntas e respostas, batendo um papo direto aí, meus queridos irmãozinhos lá do Clube Galáctico, ok? Recomendo, cara, vale cada centavo. Vai lá o mês inteiro, se não gostar, pega teu dinheiro de volta. Mas eu tenho certeza, se está ouvindo a transmissão até aqui, é porque tem registro aí na tua máquina de tudo que eu estou falando aqui. Então tu vai ter um ganho, com certeza, alguma coisa vai somar no teu despertar consciencial lá nos nossos cursos, workshop, mergulhos, quase pena grilo falante, né? Fala que nem o homem da cobra, mas eu tento filtrar tudo aqui, trazer sempre uma conexão a mais pura possível, para que ninguém seja machucado ou ofendido, né, de maneira desnecessária, que a realidade possa jorrar pela minha boca. Esse logos, Deus, cosmos, universo, chame como quiser, que trabalhou com esse povo escolhido, ele está aqui, agora, soprando no teu ouvido. Está se aproximando de toda a humanidade. Cada um de nós fazer o nosso próprio esforço aí para sintonizar lá em cima. Estou indo para a live secreta, tá? Para te chegar depois aqui, vai lá no Clube Live, vai estar gravadinho com os mestres. Sempre. Oh.